Fogo Contra Fogo é um baita blockbuster, um filme dirigido por Michael Mann, que traz um suspense policial, uma trama muito bem roteirizada, envolvente. De um lado, Al Pacino, como um policial da homicídios acima da média. Do outro lado, Robert De Niro, como um criminoso, um bandido de alta periculosidade. Daí o filme Fogo Contra Fogo, que é o título que foi dado aqui no Brasil, onde foram gastos 60 milhões e o filme arrecadou no mundo todo 187 milhões, ou seja, além dele se pagar, ainda deu lucro, trazendo um elenco estelar com Val Kilmer, Ashley Judd, Tom Sizemore e etc. E por aí vai. É sobre isso que vamos falar hoje, lembrando que esta é apenas a minha humilde opinião de fã de cinéfalo. Então logo mais depois da vinheta estamos começando então, tudo bem para vocês? Bora lá então? Bora lá então? Fala pessoal, tudo bem? Olha, eu sou o Gleison Macalas Paulino, escritor nas horas vagas em tempo integral, e isso aqui não é um hobby, hein? Vamos deixar tudo as claras entre a gente para não ficar nenhum tipo de mal entendido. Tudo bem? Combinado então? Nas páginas do Wattpad eu publico meus romances, meus contos urbanos e romances aventura e fantasia, que é mais a minha praia, é onde eu me dou bem. E tem a primeira publicação que eu coloquei lá foi O Homem que se recusou a morrer. Eu trago a história de um waiter que, diante da morte certa, acabou sendo recusado por ela e com isso se tornou um imortal. A partir de agora, os outros romances e aventura que eu vou falar e citar tem a produção da capa de Rodrigo Ponciano, que também é escritor. Ele é responsável pelo Império dos Guerreiros. Se puder dar uma lida, dar uma olhada. Eu já tenho os meus e olha, aventura e fantasia na medida certa. E tem também a continuação desse meu primeiro romance, que se chama Os Imortais. Dessa vez eu trago um grupo seleto de seres que desenvolveram dons especiais e superpoderes, e tudo se passa lá atrás dos primórdios da nossa humanidade e civilização. Tem também Cavaleiro Celestial. John Rodas é o Neandertal que inventou a roda, e ele foi fundido a uma força suprema superior de codinome Cavaleiro Celestial, que contém 1% de todo o vasto poder do nosso Deus Todo-Poderoso. E essa história se passa dentro do universo Game, por isso não repare se um ou outro personagem fizer a ponte e participar dessa sua trama. Tem também, por último, mas não menos importante, Cavaleiro Celestial. Opa, Cavaleiro Celestial não. Guerreiro Urbano. Cassius Clay saiu do exército sob a patente de sargento e entrou na Polícia Militar, Civil, Federal e por último se tornou um agente de campo do Serviço Secreto do Governo do Brasil. A sua trama também se passa dentro do universo Gamp, por isso não repare se tiver personagens ainda inéditos do grande público que fazem parte do universo Gamp, criado em parceria com o grande Emerson Penerari, participarem da trama, fazer a transição das histórias em quadrinhos para a literatura. A minha coletânea de contos urbanos, baseadas em muitos fatos reais, chegou ao fim e está completa lá. Quiser dar uma olhada, ler. É baseada em muitas histórias reais que se passaram na minha região do Ouro Verde, periferia extrema de Campinas, onde sou nascido e criado. E muitas dessas pessoas só foi modificado o seu nome, pois elas estão aí ainda fazendo a diferença. Desculpe. Bom, eu vou falar agora sobre Fogo Contra Fogo, esse filme de 1994-95,
que traz Al Pacino como policial da homicídios, viciado em trabalho, tá no seu terceiro casamento, e a filha do casamento anterior de sua esposa tem um certo chamego com ele, do pai que é muito ausente, e ele acaba fazendo essa função também. E do outro lado da balança está Robert De Niro, um criminoso de alta periculosidade, acostumado a fazer grandes assaltos e grandes roubos. Tanto é que no começo do filme ele já rouba um carro forte com o seu braço direito, Val Kilmer, que é um viciado em jogos, que também tem a sua mulher, a sua esposa, que é Ashley Judd, e tem um filho com ela também. Só que muito do que ele ganha nesses roubos, nesses assaltos, ele acaba gastando em Vegas ou jogos de carta. Então fica aquele elas por elas. Através desse assalto ao carro forte, onde um cara que foi pela primeira vez fazer o jogo com eles acaba matando um dos vigilantes desse carro forte. Aí eles são obrigados a matar todos para não deixar testemunha, o que acaba levando para a área de Al Pacino, que é um voraz policial que não vai sossegar enquanto não capturar eles. E ele começa a investigá-los, e essa trama policial começa a ser desenrolada. Aos poucos ele vai chegando com o seu grupo de policiais todos honestos, né, que gostam de ver a coisa acontecer. Eles acabam chegando em um por um deles. Tem também Danny Trejo, que faz uma participação no filme também, como membro desses criminosos, né, assaltantes, e eles têm um banco planejado para ser roubado. Tinha um cara que devia uma grana violenta para ele, esse cara o engana, que é um ator também que participa de muitos filmes também, famoso também, mas ele acaba os enganando. E tudo por causa desse criminoso, eles acabam chegando a eles aos poucos, no sapatinho, naquele suspense policial. Eles plantam escuta nos telefones, na casa. O único que eles não têm acesso é Robert De Niro, por levar uma vida muito discreta, ser muito discreto. Ele acaba se relacionando com uma bibliotecária que não conhece esse lado seu criminoso, se encanta com ele. Eles têm uma noite de afar juntos e dali começa o relacionamento deles. Bora lá então. Tudo começa quando Al Pacino se encontra cara a cara com Robert De Niro num café. Ambos se sabem quem é um ao outro. Eles deixam bem claro que não vão hesitar se o pegar cagando, isso, aquilo, tal, fazendo o que ele faz de melhor. E o Robert De Niro devolve na mesma moeda para ele, que não vai hesitar, que não vai parar. Só ali já era um motivo para ele cair fora e começar em outro lugar, mas não, ele é insistente e ele pagou para ver. Na trama, eles roubam um banco, onde eles trocam tiro com a polícia, ferem alguns policiais. Tom Sizemore é morto na troca de tiros, um dos membros dele. Robert Trejo também é perseguido e torturado para saber aonde ele está. E o único que escapa ali é Val Kilmer, que vai voltar para casa, só que a sua mulher, Ashley Judd, faz um sinal para ele de que está sujo ali. E ele entra no carro, conversa com outro policial e sai fora dali. Quando ele é abordado pela polícia, o documento falso, o corte de cabelo, que ele era um cara cabeludo, ele rapou, diminuiu o cabelo e tal, para bater com os documentos, ele acaba sendo liberado, é onde ele desaparece e nunca mais é visto. Já Al Pacino Robert De Niro tinha um voo marcado, e ele inclusive leva essa bibliotecária para começar em outro lugar, em Nova Zelândia. Começar do zero com o dinheiro que ele roubou do banco, que estava com ele, estava tudo hotel. John Voight também faz uma espécie de agenciador que dá os planos para ele, eles roubam e dão uma parcela para ele também. E foi inclusive o cara que agendou esse voo para ele sair fora. Só que aí, no que eles estão conversando por telefone, ele acaba dizendo o nome e o lugar da onde o cara que começou toda essa trama, porque se não matasse os vigias, Al Pacino não estaria na cola dele.
Ele, em vez de fugir e deixar isso pra lá, ele volta para pegar esse cara, para obter a sua vingança. E é aí onde Al Pacino acaba chegando até ele. A bibliotecária fica no carro esperando ele vai nesse hotel, mata o cara que acabou entregando toda a sua quadrilha foi desfeita por causa dele, mas aí Al Pacino já está na cola dele, eles fogem, eles vão até um lugar, trocam tiro entre eles e Robert De Niro é morto pelo Al Pacino e assim acaba o filme. Não sei antes uma menção também para aquela atriz que era bem nova na época, também ainda uma criança, que depois fez Star Wars e fez a Thor, Amor e Trovão, a parceira do Thor. Ainda criança, ela corta os pulsos e a perna por causa que o pai não lhe dá a mínima atenção. E ela está no apartamento do Al Pacino, que corre com ela para o médico, consegue salvar a sua vida, mesmo com ela perdendo muito sangue. A patroa dele o traiu, porque ele trabalha muito e vive muito em função do serviço e deixa um pouco a desejar em casa. E é mostrado isso nesse filme, o quanto a sua vida pessoal é deplorada por ele ser um workaholic, viver muito de trabalho. É isso, pessoal. Um filmão de 1994, 95, envelheceu bem. São quase 3 horas de filme, mas uma trama muito bem roteirizada, bem feitinho, um suspense policial, que enquanto você não vê o final, você não descansa. É isso. O meu terceiro trabalho literário, chamado O Andarilho, já está no forno, está a caminho. Olha, foi feito com coração mesmo. Espero que vocês gostem e dê essa força para nós. A gente vai se falando. Tudo de bom para vocês e até a próxima. Está bem?